grandes decisões estão preparadas e separadas nessa terceira rodada. O nosso objetivo, então, de hoje é recapitular as principais etapas dos estudos e onde estamos, apresentar o conteúdo que será discutido com a participação de vocês e aplicar uma metodologia participativa que nós previmos lá na oficina de aproximação, com a intenção de que o conhecimento de vocês possa aprimorar os estudos realizados até agora. Então, para fazer uso da palavra, nesse momento de saudação inicial, eu gostaria de chamar o Flávio Troger. Eu sempre me desculpa, Flávio, eu não consigo falar o seu sobrenome. Quero que você me corrija todas as vezes, por gentileza, né? E que representa aqui a Ana, da Superintendência de Recursos Hídricos. Ana, por favor. Bom dia, obrigado, Maria Luísa. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham, tanto presencialmente aqui em Governador Valadares, quanto no nosso link, nosso espaço virtual. Meu nome é Flávio Troger, eu trabalho na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, estou na função de superintendente adjunto de estudos hídricos e socioeconômicos. Nós temos aqui conosco presencialmente também da equipe da Ana, o Gaetan e o Daniel, e no ambiente virtual a Ana Paula e a Luciana. Nós estamos desenvolvendo esse projeto a partir da decisão do Comitê da Bacia do Rio Doce de revisão do seu plano de bacia. Então, nós estamos elaborando a revisão do plano integrado da Bacia do Rio Doce e também a elaboração da proposta de enquadramento para essa bacia. Nessa fase, essas 2 semanas, né, estamos desenvolvendo exatamente as oficinas de consolidação para colher contribuições tanto a respeito do plano de ações, que é a terceira etapa desse processo participativo, como também da proposta de enquadramento e do seu programa de efetivação. Já é uma tradição nessa bacia o planejamento e a gestão integrada de recursos hídricos. Então, além da forte articulação com o Comitê da Bacia do Rio Doce, estamos também em articulação, participação com todos os comitês das bacias afluentes. E também um trabalho muito forte integrado entre os órgãos gestores de recursos hídricos, o IGAM, aqui em Minas Gerais, e a GER, no Espírito Santo, juntamente com a ANA. E contamos nesse processo com o apoio técnico da AGE Doce, uma entidade delegatária que está se fortalecendo e terá um papel muito importante na implementação das ações deste plano que estamos construindo juntos. E também com a empresa Engecorps, que é uma empresa bastante experiente nesse tipo de estudo, nesse tipo de projeto, coordenada aí pela Aida Andreasa. Nas oficinas, hoje, na parte da manhã, nós vamos focar nas questões da priorização de problemas do plano de ações relacionados ao plano da bacia, e na parte da tarde, nas questões de enquadramento, a proposta de enquadramento e o programa de efetivação. Nós temos os produtos dessas 2 etapas, eles estão disponíveis em um repositório que depois, no final da manhã, será divulgado para vocês. Eu agradeço aí a atenção e já passo a palavra, devolvo para a Maria Luísa. Obrigado. Obrigada, Flávio. Então, vamos passar a palavra para a Júlia Gomes, que representa aqui o IGAM, por gentileza, Júlia. Bom dia a todos, pessoal. Um prazer estar reunido aqui com vocês novamente para debater os assuntos, né, da Bacia do Doce. Em nome do IGAM, eu agradeço a presença de todos aqui, né? Eu não sei onde aí em Valadares, que tem fama de muito quente, né? Mas aqui em BH está muito frio e essa discussão de hoje vai nos aquecer aí, espero. Bom, e a oficina de hoje ela é muito importante para a gente entender o que foi feito no diagnóstico, no prognóstico, né? As outras etapas em que a gente se reuniu para debater. E o Flávio fez uma bela fala aí para nós, né? Do que a gente vai ter ao longo da reunião de hoje. Então, tenho mais a agradecer a presença e desejar um bom trabalho a todos. E, mais uma vez, eu queria só informar que o Alan vai estar presente com vocês aí daqui a pouquinho, tá? Obrigada, muitíssimo obrigada, Júlia. O Alan, naturalmente, vai ser muito bem-vindo nesse nossa conversa, nossa oficina de hoje. Eu gostaria de pedir também se o Everton gostaria de falar em nome da AGE Doce.
Pronto. O microfone estava desligado. Tudo bem? Bom dia, né? É muito importante esse momento, como eu já havia dito, para que nós possamos consolidar, né, essa questão relacionada tanto ao enquadramento quanto as questões relacionadas à revisão de como um marco mesmo, né? O Zé Carlos Carvalho falou, né, quando ele fez a UPIR lá atrás, e a gente pode observar que como que a gente necessita realmente de avançar em alguns pontos, tanto na bacia do Suaçuí, que é uma bacia extremamente importante para o Rio Doce, inclusive o governador Valadares, né, é da bacia do Suaçuí, e a gente tem que avançar muito mesmo com relação às questões relacionadas às mudanças climáticas. A gente observa, eu estou fazendo mestrado no Profiágua, e a bacia do Suaçuí é a que tem mais susceptibilidade à questão de mudança climática. Então, é uma bacia que tem um balanço hídrico menor da bacia do Rio Doce. E a gente tem e sabe que é preciso agir, é preciso atuar para que isso ocorra de uma forma que a população consiga, né, ter essa resiliência, para que a gente consiga traduzir aquilo que está na realidade para o plano e para, a partir desse momento, ter o rio que poderemos ter, né? Avançar também na questão do saneamento, onde eu sou gestor lá na G12, mas enfim, eu acredito que aqui é que começa tudo, né? Essa participação, ouvir a população local, e que a gente possa ter realmente discussões enriquecedoras que façam com que esse plano e que a gente, enquanto a entidade delegatária, consiga executar juntamente com o CBHs, né? O CBH Suaçuí, depois o CBH Doce, para que a gente consiga realmente entrar como resolução, né? Resolver os problemas e fazer dar certo aquilo que necessita para que a população da bacia consiga ter uma qualidade de vida melhor e ter os mananciais aí preservados para as futuras gerações. Muito obrigada. Vamos passar a palavra agora para um representante da bacia do Suaçuí, por gentileza. Tem alguém? Ô, Renata, pode ficar à vontade, você está aí presencial, pode dar as boas-vindas aí. Bom dia mais uma vez. Eu estou aqui, né, enquanto usuário da bacia, mas também representando a diretoria do CBH Suaçuí. Estou como vice-presidente, a nossa presidente interina está a caminho, né? A gente está com algumas questões, tanto da estrada, tanto também como chuva, que aqui está chovendo, a região tá chuvosa, mas ela já vai estar aqui conosco também. Brevemente, só dando as boas-vindas, a gente fez um esforço para poder tentar trazer mais participantes. A gente não conseguiu um número elevado, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui têm, né, muita qualidade, tem bastante conhecimento e vai ser um dia muito proveitoso. Obrigada. Muitíssimo obrigada. E, por fim, alguém que gostaria de falar em nome da bacia do Rio Doce, como um todo. Alguém? Então, vamos seguir, não tem problema, né? Quando as pessoas estiverem aqui, a oficina foi pensada para que vocês se coloquem quando for um momento propício, quando puderem, inclusive. Na nossa agenda de hoje, então, nós vamos iniciar com já iniciamos, né, com essa abertura, com um pouquinho de atraso, mas nós vamos recuperar esse tempo. Em seguida, nós vamos ter uma exposição dos conteúdos, que vai ser dividida entre a Ana e a EGECorps. Depois nós vamos fazer um exercício para hierarquização dos problemas, e esse exercício vai ser devidamente orientado também pelo Miguel, que é da equipe da EGECorps.
Vamos ter um intervalo e, por fim, a apresentação dos resultados e o encerramento. Vejam, a ideia é que nós possamos já trazer nesta oficina o resultado da participação de vocês. Por isso é tão importante a gente tentar cumprir agora todos os horários, né, todo o tempo. Já de início, então, eu chamo o Flávio Troger, que ele é engenheiro agrícola, mestre em engenharia com concentração em recursos hídricos, e ele atualmente, né, exerce uma função de superintendente adjunto de estudos hídricos socioeconômicos da ANA. Flávio, por gentileza, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Maria Luísa. Novamente, bom dia aos que nos acompanham presencialmente no ambiente virtual. Então, nós vamos passar aqui algumas informações, alguns slides para provocar as discussões, né, e estimular as contribuições de vocês nessa circunscrição hidrográfica do rio Suaçuí. Tá? Próximo slide, Miguel, por favor. Aqui nessa imagem a gente vê os 5 instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? A outorga, a cobrança, o sistema de informações, o plano e o enquadramento, né? Neste projeto nós estamos fazendo a revisão do plano da bacia do Rio Doce e também a sua proposta de enquadramento, que exatamente dos 5 instrumentos são os 2 instrumentos focados no planejamento de uma bacia hidrográfica. E vejam a importância desses instrumentos, né? O plano de recursos hídricos, ele dá diretrizes e orientações para os demais instrumentos, para a outorga, para a cobrança. A partir do trabalho desenvolvido numa elaboração ou revisão de plano, nós reunimos e atualizamos informações para carregar sistemas de informação e disponibilizar para a sociedade. Então vejam o quão importante é o nosso trabalho no desenvolvimento desses 2 instrumentos. Concomitantemente estamos desenvolvendo 2 dos 5 instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos as principais etapas deste projeto, né? Desde a elaboração do plano de trabalho, né? E também nós fizemos um manual operativo preliminar, para que as atividades aí conduzidas pela AG2 permaneçam sendo conduzidas nesse período enquanto o plano está sendo elaborado. E tivemos aí, né, temos as 3 principais etapas do processo participativo. As 2 primeiras foi na consolidação do diagnóstico da bacia, né, a situação atual da bacia. Depois nós tivemos a etapa 4 ali, que exatamente o prognóstico com os cenários e também a apresentação das alternativas de enquadramento. Essas 2 primeiras etapas, em função do contexto de pandemia, elas foram desenvolvidas totalmente em ambiente virtual, mas tivemos muitas participações e contribuições, foi muito importante. E agora nós estamos exatamente nas etapas 5 e 6 desse projeto, onde a gente desenvolve o plano de ações do plano integrado, juntamente com as suas diretrizes para os instrumentos e orientações para os setores usuários, e temos a etapa 6, quando estamos elaborando a proposta de enquadramento e o programa de efetivação. Então, nós organizamos essas oficinas de consolidação. Nós já tivemos uma oficina de aproximação no dia 10 de outubro, em ambiente virtual, e estamos agora desenvolvendo em ambiente misto, né, presencial e virtual, exatamente as oficinas de consolidação para colher as contribuições sobre esses dois instrumentos. Então, na parte da manhã, nós trabalharemos mais as contribuições sobre o plano de ação e na parte da tarde sobre o instrumento enquadramento, certo? Na sequência, nós teremos posteriormente ali as etapas de consolidação e aprovação do plano integrado da bacia, dos planos dos afluentes, como disse, é um planejamento integrado, ou seja, a gente está fazendo em paralelo, né, os planos dos afluentes, né, e colhendo a partir daí, consolidando todas as peculiaridades e características desses afluentes no plano integrado da bacia do Rio Doce, certo? Próximo slide, por favor. Pode passar. Então, aqui nós temos algumas imagens que elas nos dão aqui na parte esquerda a situação atual do balanço hídrico da circunscrição hidrográfica do Suaçuí, conhecida também como DO4, e temos 2 horizontes futuros, 2032, perdão, e 2042, que é o horizonte desse planejamento. A gente percebe, né, uma evolução tendencial aí do comprometimento
hídrico em algumas regiões dessa circunscrição hidrográfica, dessa bacia afluente. Aqui a nossa vazão de referência é adotada em Minas Gerais, a Q710, é uma vazão de estiagem, né? E ela é a vazão de referência para gestão e outorga na bacia. Então, onde eu tenho ali as cores, né? Elas vão me dando uma intensidade do comprometimento dessa vazão de referência em função das demandas, né? Nós temos ali situações onde eu tenho um comprometimento, inclusive, de demandas a mais do que essa vazão de referência em alguns trechos, né? E há uma tendência de aumento dessas situações que a gente chama mais crítica. Aqui estamos considerando mais crítico quando eu tenho um comprometimento maior do que 50% da minha vazão de referência. Então, a gente observa ali, principalmente nas cabeceiras do rio Tamacuri, os afluentes do Suaçuí Grande, um comprometimento maior da disponibilidade hídrica em função dos usos. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos uma caracterização dos principais usos nessa circunscrição, nessa afluente. Vejam que eu tenho uma forte presença do uso da água para irrigação e para a indústria, né? E também um pouco mineração. Então, a gente observa aqui os principais usos e o posicionamento, né, a localização desses usos ao longo dessa bacia afluente. E a gente observa que eu tenho um percentual em torno de 12% da bacia, da área da bacia, onde estão aquele balanço hídrico mais crítico que nós havíamos visto na imagem anterior, né? E as demandas totais ali apontadas, né, uma grande parte delas concentradas exatamente nessas regiões mais críticas. Próximo slide, por favor. Quando a gente olha a partir do cenário atual e olhamos o cenário tendencial aqui com o horizonte 2032, nós percebemos uma evolução daquele conjunto de demandas. Um aumento, né, daquelas áreas consideradas críticas, né, e um aumento em torno de 30% da demanda total dentro dessa bacia afluente, certo? Então, isso aponta, né, as regiões onde a gente precisa trabalhar mais fortemente os nossos instrumentos de gestão, para que consigamos manter, né, o uso múltiplo da água e também mitigar os conflitos pelo uso da água. Próximo slide. Aqui, quando caracterizamos as questões de qualidade de água, né, na imagem da esquerda, nós temos ali as classes nas quais aqueles corpos hídricos poderiam se classificar na vazão de referência, né, nas vazões de estiagem, e também as condições de qualidade de água no período úmido, né? Que é importante a gente apontar que essas informações elas foram feitas a partir dos dados de qualidade de água observados e a partir de uma modelagem para a gente estender essas informações aos diferentes trechos de rio. A gente observa que em alguns corpos hídricos desses afluentes nós temos ali alguma desconformidade em relação aos limites de parâmetros de algumas classes, né? E quando chega o período chuvoso, alguns desses trechos, eles inclusive têm uma piora na sua qualidade de água em função do carreamento de determinados elementos, né, de potencial poluição difusa, eventualmente concentrada também nos corpos hídricos dessa bacia. Essa parte do enquadramento, das classes de qualidade de água, a gente vai trabalhar com mais profundidade na parte da tarde, quando estivermos discutindo a proposta de enquadramento, juntamente com o programa de efetivação. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos uma imagem do uso do solo, uso e ocupação do solo na bacia, né? A gente verifica que tem diversos fragmentos onde há uma certa predominância ali, quando a gente olha a cor mais clara, na parte de pastagem, né? Dando uma característica, digamos assim, de uma extensa área de ocupação, principalmente aí na região centro-leste, centro-sudeste da bacia, tá? Então, isso aqui também nos dá um apontamento, né? Por exemplo, quando olhamos lá as cabeceiras do Tabancuri, que é uma área que já estava apontada como crítica no balanço hídrico, também temos a oportunidade de trabalhar determinadas ações, por exemplo, de revitalização de bacia, né? No intuito da gente melhorar as condições de oferta hídrica e de qualidade de água. Próximo slide, por favor. Aqui nós fizemos uma relação dos principais problemas relacionados a essa bacia afluente. Eu vou comentar aqui alguns deles. Eles estão organizados em blocos. Então, aqui nesse primeiro bloco, focado nos instrumentos de gestão de recursos hídricos, observamos aí uma falta de regularização dos lançamentos de efluentes em Minas Gerais, quer dizer, algo que a gente precisa avançar
em vários estados do país, mas também aqui na bacia do Rio Doce, ou seja, eu tenho um controle claro dos lançamentos de efluentes. Temos os casos de microbacias com um balanço hídrico crítico, que eu inclusive destaquei naquela imagem, né, onde há casos onde o total das minhas captações em algumas bacias ele supera inclusive aquela nossa vazão de referência, o que pode causar problemas em situações de estiagem mais severas. Também observamos aí uma ausência de sistematização das informações e ações sobre fiscalização dos recursos hídricos. Observamos aí uma baixa disponibilidade de recursos financeiros para a implementação exatamente das ações de planejamento em Minas Gerais, perto de um potencial que poderíamos ter. As bases de dados federais e estaduais, elas carecem de uma homogeneização, uma unificação, digamos assim. Isso é um processo que a gente está, inclusive, a partir de orientações diretrizes do Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado no início desse ano. Nós estamos buscando esse caminho de articulação com os diversos órgãos gestores do país, aqui no caso da Bacia do Doce com o IGAM e com a AGER, para que a gente tenha uma unificação progressiva das nossas bases de dados. Também identificamos certas diferenças nas metodologias para monitoramento e avaliação da implementação das diversas ações do plano. Isso a gente precisa trabalhar para termos aí uma unificação disso no acompanhamento desse plano, uma vez que ele for concluído e passar a ser implementado. No bloco de eventos extremos, nós temos a ocorrência de secas na bacia, que naquelas regiões onde eu tenho um balanço hídrico mais intenso, né, um balanço hídrico mais crítico, eu posso ter problemas de conflitos, e também temos nas regiões baixas, principalmente ali no próprio corpo principal do Rio Doce, a ocorrência de cheias na bacia. Próximo slide. Aqui temos mais alguns blocos. No bloco de monitoramento, nós observamos aí uma deficiência no monitoramento de vazão e também qualidade de água nos afluentes de menor porte, de maneira que a gente possa ter uma melhor caracterização nesses afluentes. Temos também uma lacuna no monitoramento das condições de quantidade e qualidade de água subterrânea. Isso é uma informação importante para a gestão da água subterrânea, que é feita pelos órgãos estaduais de gestão de recursos hídricos. No bloco de capacitação e educação ambiental, nós observamos uma fragilidade na participação dos comitês, isso ficou bastante evidente para nós, principalmente em comitês capixabas, mas como um todo a gente precisa estimular a atuação dos atores, dos usuários, da sociedade civil organizada, nesses fóruns de decisão que são os comitês de bacia, né? E para isso a gente precisa também investir na capacitação em relação à gestão de recursos hídricos. Afinal de contas, os comitês são ambientes dinâmicos, a gente tem pessoas entrando, pessoas saindo a todo momento, e é muito importante que as pessoas que vão progressivamente entrando no processo de gestão, elas recebam qualificação, recebam capacitação para poderem melhor contribuir no processo de gestão de recursos hídricos. Quando observamos ali o bloco de conservação de solo e água, observamos aí também uma falta de padronização na seleção daquelas áreas que são apontadas como prioritárias para a implementação de projetos de revitalização de bacia, como, por exemplo, pagamento por serviço ambiental. Também alguma falta de uma fragilidade, vamos dizer assim, desse monitoramento, ou seja, eu posso executar ações de revitalização, mas eu preciso melhor identificar o monitoramento dos efeitos dessas ações, desses projetos, na melhoria real de quantidade e qualidade de água nas bacias. Também identificamos as questões de aporte de sedimento elevado em alguns cursos d'água, né, onde, principalmente no período de cheias, né, nós temos o carreamento de partícula, perda de solo e o aumento da turbidez de vários corpos hídricos. Quando olhamos o bloco ali de esgotamento sanitário e abastecimento de água, identificamos determinados trechos cuja qualidade de água ela não está compatível com os usos mais restritivos, preponderantes, tanto em horizonte presente quanto futuro. Temos o aporte de cargas poluentes difusas nos cursos d'água no período chuvoso, ou seja, isso tanto de origem urbana quanto principalmente das áreas de produção rural, né? E temos índices elevados de perdas nos sistemas de abastecimento de água nas sedes municipais da bacia. Do bloco de indústria, temos aí demandas elevadas em algumas bacias afluentes aí mineiras, né, pelo uso industrial, irrigação e abastecimento. Próximo slide.
Então, aqui a gente inicia uma parte do processo participativo, que vai ser conduzido pela equipe da Engecorps, né? Eu já vou, com isso, devolvendo a palavra para Maria Luísa, que segue na moderação da nossa oficina. Obrigado. Obrigada, Flávio. Nós passamos, então, em seguida, para a engenheira Aida, que vai fazer, na verdade, a condução agora. É isso, Aida? Eu não sei se o Léo está presente ainda, se ele estiver... Estou aqui, sim. Então, vou te passar a palavra, tá, Léo? Então, Léo, vou só te apresentar, né? O Léo é engenheiro civil, mestre e doutor em recursos hídricos, com experiência em hidrologia e gerenciamento hídrico, e trabalhou em diferentes órgãos governamentais e agora é parte da equipe da Engecorps. Léo, muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Maria Luísa, e bom dia a todos novamente, né? Bom, então, seguindo aí a exposição, né, o Flávio apresentou aí a questão dos problemas, né, ou seja, uma caracterização da bacia e os principais problemas aí que a gente identificou aí no contexto dos estudos, né, das etapas anteriores, né, não só problemas existentes, como problemas aí que têm uma tendência, né, de serem ampliados ou de serem potencializados aí nos próximos anos, né? E o objetivo do nosso trabalho agora é exatamente fazer uma discussão de quais problemas desses são os prioritários para vocês dentro da bacia, né, no sentido, de acordo com 2 critérios técnicos que eu vou colocar aqui. E a partir desses problemas, ou seja, a partir de um processo de priorização de problemas, a gente vai poder discutir quais as ações são as prioritárias ou são as mais interessantes para serem executadas na bacia nos próximos anos para solucioná-los, né? É fundamental nesse processo de planejamento, né? Isso é uma coisa que a gente sempre comenta, que é fundamental que a gente tenha foco nas ações, né? A gente usualmente quer fazer tudo ao mesmo tempo, ou quer atacar todos os problemas ou todas as questões da bacia, né? Mas quando a gente quer atacar tudo, a gente acaba não focando nada, né? E acaba não conseguindo executar de uma forma que solucione os problemas aí que são principais da bacia, né? Então, o objetivo nosso é exatamente, a partir da priorização de problemas, a gente poder identificar quais as ações que são as mais relevantes aí para serem executadas na bacia, né? E para isso a gente a gente propôs uma metodologia, já discutiu com os órgãos gestores aí, né, em que a gente use 2 critérios técnicos, né? Um primeiro critério é a gravidade de cada problema, né? E um segundo critério técnico é a tendência de piora de cada problema ao longo do tempo, né? Então, ou seja, a gente tem 2 situações, cada um desses critérios a gente definiu uma metodologia com 5 níveis, né, de avaliação, né? No caso da gravidade, variando entre insignificante e muito grande, né? A gravidade desse problema hoje, né? E no caso da tendência de piora, variando entre muito baixa a muito alta. E a gente tem, aí depois no próximo slide, a gente vai ter uma matriz 5x5, né, em que a gente vai, com os resultados dessa avaliação de 5 níveis de cada um, a gente vai poder dizer qual o nível de priorização, né, relacionado a cada problema, para a gente aí sim definir as ações prioritárias também, né, nessa mesma linha de prioridade para a solução de cada problema, né? E aí eu vou colocar um pouquinho mais, então, para dar o subsídio aí à discussão que vocês vão fazer individualmente, né, dentro da análise aí, o Miguel vai expor um pouquinho melhor depois como que vai ser feito esse processo, mas de uma forma geral, como que a gente diferencia cada um desses níveis, né? Então, no caso da gravidade, né, o primeiro nível, que é o insignificante, né, são problemas de acordo com aqueles 19 problemas, né, sempre pensando, vocês vão fazer isso individualmente para cada um daqueles 19 problemas que o Flávio colocou agora há pouco, né, naquelas 7 classes, né, de acordo com os níveis de problemas aí identificados, né. Então, o primeiro nível, que é o insignificante, em termos de gravidade, são problemas que não causam
né, na percepção de cada um de vocês, que não causam efeito sensível na qualidade ou quantidade dos corpos d'água, né? Então, ou seja, às vezes tem o problema, mas vocês não percebem que esse problema leva a algum problema de qualidade ou quantidade, né? Um segundo nível, né, que é o de gravidade, que a gente colocou como pequena gravidade do problema, né, são problemas que têm efeitos na qualidade e quantidade, mas de pequena monta, né, e de forma localizada, né? O Flávio mostrou bem ali a espacialização dos problemas na bacia, né, de questões de quantidade, né, principalmente ali e tudo. Então, o segundo nível são problemas que vocês entendem que na bacia são identificados de forma localizada, em algumas poucas microbacias, e que não chegam a levar ao racionamento de usos, né? Então, são problemas que às vezes existem, afetam questões de qualidade e quantidade, mas não afetam o uso propriamente dito, né? Não prejudicam o uso de ninguém, né? Um terceiro nível, que é o de moderada, né? São problemas que já são identificados numa maior área de abrangência, em muitas microbacias, né? E podem influenciar o atendimento aos usos, né? Ou impactar de forma sensível esses aspectos de qualidade e custos, ou seja, são problemas que já têm uma área de abrangência maior dentro da bacia, né? O quarto nível, que é o que a gente chama de grande, né? Esses efeitos, né, já influenciam diretamente qualidade, levando inclusive a restrição de usos, né? Então são problemas que a ocorrência deles por si só já leva à restrição de usos da água na bacia, né? Esse é outro ponto. E o último nível, que é esse muito grande, né, são problemas que são identificados em toda a bacia, né, em toda a superfície da bacia, né, pensando aí como Suaçuí, né? Então, em toda a superfície podem levar também ao racionamento, né? Então aí muda a área de abrangência de cada problema, né? Vocês vão vendo que o nível de gravidade passa de algumas poucas microbacias, né, a esse último nível em que o problema ocorre na bacia inteira, né? Então, podendo levar a racionamento de águas, afetando até a economia, a qualidade de vida da população por um longo período. Então, nesse último nível, ele aumenta não só a abrangência espacial, mas a temporal também, ou seja, são problemas que não se resolvem ou não que num determinado momento eles perduram os seus impactos por mais tempo, né? Então esse é um outro ponto. E a gente passa para a tendência de piora. Então é o outro critério de avaliação, né? São dois critérios, é importante sempre lembrar que são dois critérios distintos, né? E as notas são separadas para cada um deles, né? Não necessariamente sendo iguais, né? Esse é o ponto. O ideal é, inclusive, que podem ser diferentes, né? Essas notas, né? Então, vamos lá no de tendência. A gente tem o primeiro nível, em que a gente não percebe uma tendência de piora, né? Ou seja, é um problema que existe, mas a gente não percebe piora ao longo do tempo, né? Então, ou seja, a gente espera que ele não vá agravar ao longo do tempo. Um segundo nível, né, que é uma tendência baixa, né, a gente não percebe a tendência de piora nos últimos anos, ou seja, no período passado, ou seja, nesses últimos anos ele não tem piorado, mas no próximo período ele pode piorar. Então, ou seja, para frente a gente sente que ele pode piorar, né? O terceiro nível, então, né, que é a média, né, a gente percebe uma tendência de piora no passado, né, ele vem ampliando nos últimos anos, né? E além disso, né, isso pode continuar de forma leve nos próximos anos, né? Ou seja, ele vai continuar com uma tendência de piora, mas não afetando grandemente, ou seja, não de uma forma sensível, né, nos próximos anos. Esse alta ele já muda para uma piora sensível nos próximos anos, né, como uma espera de agravamento desses problemas, né, do problema e dos seus efeitos na bacia, né, ou seja, esse quarto nível, né, e o quinto e o último nível, né, então a gente tem efeitos que vêm sendo sentidos, né, de uma forma bastante intensa na bacia nos últimos anos, né, e agravando rapidamente e percebendo que eles podem agravar ainda de uma forma mais intensa ainda nos próximos anos, ou seja,
é o último nível aí de tendência, né? Ele está piorando sensível, está piorando rápido, né? De uma forma intensa, né? E se não agir rápido, né? Eles vão piorar tanto os problemas quanto os seus efeitos na bacia enormemente nos próximos anos, né? Então, esse é o ponto. E aí a gente montou, né, a matriz 5x5, né, em que a gente tem 5 níveis também, né, nesse caso de prioridade, né, para priorização, né, que vão desde muito baixa a muito alta priorização, em função, né, da classificação de vocês, né, tanto para gravidade quanto para tendência de piora, né? Então, como eu disse, aqueles 19 problemas que o Flávio colocou antes, né? Vocês vão avaliar individualmente em relação aos 5 critérios de gravidade e aos 5 critérios de tendência de piora, e a partir desse resultado a gente vai, e é o que foi colocado, né? A gente espera mostrar ao final da oficina, né? A gente mostrar para vocês os resultados em termos de priorização aí desses problemas, né, para solução na bacia, né? E aí é importante lembrar também, né, obviamente que a análise individual, mas ela tem que ter também, é bom vocês, quando fizerem essa análise, pensarem numa relação entre problemas, inclusive, né? Ou seja, não basta dizer que todos têm gravidade muito grande e tendência alta, por exemplo, ou seja, eles têm que ter uma diferenciação, é importante que tenha-se uma diferenciação entre eles, até para a gente exatamente dar o foco na solução dos problemas prioritários para a bacia, né? Então, é aquilo que eu coloquei logo no princípio do que eu tinha comentado, né? A gente tem os problemas, né? E a gente tem que ter foco nas ações da bacia, né? Se a gente falar que a gente vai executar tudo na bacia, a gente acaba não conseguindo ou não tendo gás, né, para executar tudo que a gente gostaria na bacia. Então, ou seja, esse processo de priorização ele é fundamental para a gente posteriormente dar foco nas ações, né? Então, ou seja, do que a bacia do Suaçuí precisa para a solução aí dos seus problemas definidos como prioritários por vocês, né? Então, bom, é esse o processo, né? Então, agora é o trabalho de vocês, o Miguel segue aí até passo já direto a palavra para ele aí para expor aí a discussão de vocês, né? Como que vai ser feita aí a análise de vocês individualmente. Perfeito, Léo, obrigado. Eu vou, inclusive, partir desse gancho que você deixou aí, para retomar aqui a questão desses pormenores de cada um dos graus aí, para cada um dos critérios, né? Porque o que você falou, a tendência ao a gente analisar um problema é que a gente, partindo do sentido que ele já é um problema que a gente percebe, a gente sempre jogar para os critérios de maior intensidade, né? E isso é instintivo, né? Quando você vai estar lendo um problema, você tem a posição ali de assinalar entre essas 5 opções, naturalmente você vai pensar num grau mais alto, porque é um problema real e perceptível, né? Agora, é fundamental que sempre que vocês escolherem uma das categorias para cada critério, revisite isso. Isso vai ficar aberto aqui. Enquanto vocês estiverem fazendo a atividade, nós vamos deixar essa projeção aberta para que vocês consultem isso. Então, vamos supor que para o problema X, eu acho que tem uma gravidade muito grande e uma tendência de piora alta. Antes de assinalar ou de concluir essa análise desse problema, volta no critério, vê se esse muito grande, de fato, diz respeito a esses dois aspectos, que são um aspecto espacial e um aspecto de intensidade. No caso da tendência, a gente também está lidando com 2 aspectos, que é o aspecto temporal, né? A gente está pensando como é que veio acontecendo a piora no passado e como que é a perspectiva dessa piora acontecer no futuro. Então, instintivamente, a gente imagina o resultado, mas vale sempre a pena olhar como que a gente estruturou cada uma dessas respostas, senão, no final das contas, o resultado vai ficar todo concentrado aqui. Tá? Então, é importante a gente sempre dar principalmente nas primeiras respostas, né, onde
onde o exercício ainda está sendo incorporado, né? A dinâmica está sendo incorporada por vocês, tá? Como que isso vai acontecer? A gente vai fazer a mesma atividade tanto para o ambiente, né, virtual quanto para o ambiente presencial, porque a gente precisa integrar esses resultados, então ela vai acontecer, claro, por ferramentas distintas, mas a análise vai ser exatamente a mesma, cada um fazendo de uma maneira, ou seja, o pessoal que está na sala, que está aí no auditório, o que vai acontecer? Vocês vão receber uma folha impressa, tá? Essa folha você vai ter uma lista de problemas, cada um dos problemas você vai ter como assinalar um X em cada um dos graus para a gravidade do problema e cada um dos graus para a tendência. Aí você vai preencher para cada problema, então, uma opção de tendência e uma opção de gravidade e passar para o próximo problema. Ao finalizar o preenchimento, você entrega para alguém da nossa equipe, Ranieri, Felipe ou Flávio, que eles vão, então, passar isso para uma planilha do Excel. Ao mesmo tempo, nós aqui do ambiente virtual, vamos utilizar também um mesmo formulário, só que digital, né, para a gente poder facilitar, então, essa integração. Aqui a gente vai ter um formulário do Google Forms, que eu vou compartilhar com vocês agora, só para mostrar como que ele funciona. É super simples, ele também não tem nenhum grande segredo, tá? Então, o que vocês estão enxergando aqui é a tela do formulário. Se vocês já estão enxergando aqui, se alguém puder me confirmar se eu consegui compartilhar corretamente. Sim, Miguel, estamos enxergando. Perfeito. Então, essa aqui é a primeira tela do formulário. Você se identifica aqui, eu vou colocar aqui meu e-mail pessoal. Próxima tela. Então, cada tela, depois da identificação, ela vai tratar sobre um problema, tá? Então, aqui a gente está no tema 1. Lembra daquele quadro de problemas que o Flávio apresentou, né? Que os problemas estavam agrupados por temas. Então, aqui a gente também manteve essa mesma estrutura. Então, tema 1, instrumentos de gestão, um problema, falta de regularização. Aí a gente vem aqui e faz a nossa avaliação com relação à tendência e com relação à gravidade. A estrutura é a clássica estrutura de múltipla escolha, onde você escolhe apenas uma resposta, não tem como escolher mais do que uma, tá? E passou para o próximo critério, avaliou, e aí que eu reforço. Beleza, então eu escolhi grande para tendência, média para gravidade. Isso está, de fato, alinhado com aquela explicação, né, de cada um desses critérios? Se tiver, beleza, você vem aqui, pula para a próxima questão, e assim você vai passar por todas as 19, tá? Que ainda no tema 1, o problema seguinte, microbacias com balanço, enfim. E você vai preenchendo e sempre passando para a próxima. Não tem como você passar para a próxima sem preencher, tá? Então, todas as questões são de preenchimento obrigatório, e assim você vai terminar a atividade. Eu vou limpar aqui porque eu não quero que esses resultados sejam computados, porque automaticamente esse resultado gera uma planilha, tá? De todos vocês, a gente vai receber esses dados sistematizados e vai integrar com os resultados da sala para poder apresentar. Ao final dessa atividade, né, a gente vai fazer um intervalo onde vocês vão poder tomar um café, principalmente o pessoal que está aí no presencial, né, com esse lanchinho que está aí, bater um papo, enquanto a gente prepara aqui a integração dos dados, tá bom? Vou retomar aqui, então, o compartilhamento para aquela tela. Tem só uma questão, tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Só uma questão que não foi dita, que vale a pena reforçar. Esse resultado final, para cada problema que a gente apresentar, né, ao fim das atividades, então vamos supor que a gente vai apresentar aqui o problema, vou falar, um problema X, ele obteve a classificação alta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pegou todos os resultados de vocês, cada um de vocês assinalou para cada um dos critérios e vai avaliar qual que foi o que mais apareceu. O que mais apareceu, então, vai contar
para gerar a classificação, tanto para tendência quanto para pior. Então, não vai ser uma média, não vai ser nenhuma outra estatística que não a maioria, tá? O maior resultado que apareceu na amostragem, tá? Na amostragem não, nesse universo de respostas. Certo? Então, não sei se alguém tem alguma coisa para concluir, alguma dúvida para tirar. Senão a gente já passa para a atividade. Eu vou colar aqui no chat para o pessoal do ambiente virtual o link para o formulário, tá? Para vocês poderem, então, acessar esse formulário e já começar a fazer o preenchimento. Isso, ô Miguel. Oi. Poderia deixar também, ou disponibilizar no chat, os problemas, né? Para a gente poder... Porque parece que no formulário eu não vi eles lá, né? Na hora de preencher, né? Porque senão a gente foi apresentado, mas na hora de responder... Não, eu vou... Desculpa te interromper, é só para eu te mostrar. Tem sim, tá? Tanto no formulário online quanto no formulário impresso, os problemas estão em cada uma das telas, tá? Então, aqui já dá para enxergar minha tela aqui, do formulário? Dá, Miguel. Tá, então aqui, olha, de novo, eu tô aqui, ó, tema 1, aqui na sequência tem o problema, a descrição do problema, tá? Ok. Deu para enxergar? E assim por diante, tá? Todas as vezes que você terminar um problema e passar para a próxima tela, você vai ter a mesma situação. Aqui ele foi por algum problema do próprio formulário, ele deu esse espaço, mas sempre você vai ter o tema e o problema descrito na sequência, tá? Ok. Beleza? Então, o que a gente vai deixar, o que a gente optou por deixar na tela para facilitar essa questão da consulta aos critérios é a própria apresentação, tendo aqui peraí, deixa eu voltar aqui na tela certa, então, tendo essa descrição de cada um da explicação, né, de cada um dos graus, para que vocês possam, de fato, avaliar se o que vocês assinalaram instintivamente está alinhado com o que a metodologia propõe. Tá bom? Então, Maria Luísa, eu passo de volta a palavra para você, e se alguém tiver alguma complementação, caso contrário, a gente já pode dar início aí. Tá certo. Acho que a primeira coisa é que nós temos um tempo para responder essas questões, e logo depois das respostas concluídas, nós vamos com um pequeno intervalo para que a equipe técnica da GCorps possa sistematizar as informações. Então, a gente pede para que vocês se concentrem nestas respostas agora, porque elas são importantes e porque quanto mais rápido nós terminarmos, mais rápido a gente pode sistematizar. Então, se ninguém tem mais nenhuma... E dizer que nós estamos por aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida, durante o processo de responder, é só nos acionar. Maria Luísa, com licença. Pois não. Nós temos uma previsão pela nossa agenda do dia, né? Conforme planejado para uma oficina de 3 horas, nós temos uma previsão de 1 hora para essas respostas, né? Mas à medida que vocês forem terminando no presencial, vocês vão entregando as folhas, né, impressas para uma pessoa da nossa equipe, e aqui no ambiente virtual, à medida que vocês forem terminando as respostas, a gente vai automaticamente também já montando o procedimento para sistematização. Máximo de 1 hora. Se terminarmos antes, a gente faz o intervalo, como a Maria Luísa citou, nós vamos sistematizar os resultados para dar a devolutiva para vocês no final da oficina. É isso, então, se ninguém tem nenhuma dúvida, e se tiver, volto a insistir, nós estamos por aqui. Então, é só iniciar o exercício pelo link que foi posto aqui pelo Miguel, acessar o link e iniciar as respostas no questionário. Gente, muito obrigada, estamos por aqui.
Ô, Miguel. Oi. Sim. No formulário, na matriz que está aí apresentada aí, gravidade, né? Os parâmetros, insignificante, pequena, moderada, grande e muito grande. Certo? Certo. No formulário, aí os critérios lá, por exemplo, de gravidade, está muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. Ah, entendi. É como se ele tivesse invertido, né? Parece que está invertido. Não, eu sei o problema. Esse problema a gente corrigiu no formulário anterior e acabou não corrigindo para esse. Então é só considerar a inversão do enunciado, tá? Onde está escrito gravidade ali, considera tendência, tá? Não vai ter problema nenhum aí. Eu esqueci de corrigir isso para esse formulário, me desculpa. Então, gente, para o formulário online, as questões onde estão escrito gravidade, é só considerar que é tendência, tá? E o vice-versa. As respostas, elas permanecem as mesmas, tá? Não tem os graus, né, de cada um dos critérios, tá bom? Tudo certo, pessoal? Deu para entender? Ok. Beleza, obrigado. Só fazer a inversão, então, né? Onde isso. é gravidade, é tendência. Certo.
Oi, gente, uma dúvida aqui para o pessoal que está no ambiente virtual respondendo pelo formulário digital. Alguém ainda não concluiu? Ou todos já conseguiram finalizar? Eu tenho aqui sete respostas. Tem alguém aqui que ainda não concluiu? Miguel, a Flavinha está informando que tem algumas pessoas que estão na sala e que responderam pelo formulário online também. Ah, legal. Tá bom. Que ótimo. Então deu certo, né? Ótima informação, ótima notícia. A gente deu a opção também para algumas pessoas da sala responderem pelo celular, tá? Pelo formulário online, até para facilitar a integração das informações, né? Enfim, o pessoal que está lá. Foi isso que a Flávia falou. Bom, gente, eu acho que dá para, como não tivemos nenhuma manifestação aqui sobre alguém com respostas pendentes, eu acho que dá para a gente dar por encerrada a atividade. Não sei, Maria Luísa, como está a questão do tempo, sobre o intervalo. Aqui para a gente está com as coisas A integradas. Flávia pediu para esperar um pouquinho, Miguel. Tá bom, perfeito. Então, nós passamos 32 minutos do horário que iniciamos. Tão logo as pessoas terminem, acho que a gente pode ir para o intervalo. E vocês, Miguel, nos avisam quando vocês tiverem Perfeito. terminado a sistematização. Então, Tá a gente bom. só pede que, mesmo quem já esteja saindo para o intervalo, que fique atento, né, ao chamamento. Isso. E, se pudermos, nós vamos chamar antes. Pode ser assim, Miguel? Eu vou reforçar, Maria Luísa, o pedido ali que você já fez, para o pessoal que está no ambiente virtual colocar seu nome, a entidade que representa e um contato, pode ser e-mail, telefone celular, no chat da reunião, tá? Porque isso é a lista de presenças que nós vamos utilizar. E eu percebo que tem poucas pessoas que já informaram ali o que a gente está pedindo, tá? Então, por favor. Ok, Aida, muito obrigada. E façamos assim, né? Quem terminar vai para o intervalo e a gente fica aqui no aguardo da resposta da equipe que está sistematizando.
Olá, pessoal. Eu acho que terminamos, Miguel, a sistematização. Cada dia vocês estão mais eficientes, mais rápidos, hein? Que legal. A Dona Flávia é a nossa mestre da planilha. Que bom, parabéns, Flávia, parabéns, gente. Bom, acho que podemos, então, se todos concordam, se todos estão por aqui, vamos passar para a apresentação dos resultados. Pode ser? Pode ser, sim. Eu vou compartilhar aqui. Léo, você vai fazer essa avaliação? Como é que podemos fazer daquele jeito? Sim, posso fazer. Perfeito. Tá. Vou compartilhar. Eu compartilhei aqui, que aí fica mais fácil para eu ir. Tá bom. Olhando. Obrigado. Tá enxergando já? Tô. Queria perguntar para o pessoal se a visualização tá boa, de fontes. Eu acho que essas duas colunas elas não são tão importantes ainda assim, mas é mais para tentar aqui visualizar os problemas. Pode seguir, Léo, acredito que... Acaba ficando pequeno realmente, mas a gente vai explorando aí os principais problemas. Isso. A gente primeiro vai mostrando, né? Bom dia a todos novamente, né? Então, a ideia é primeiro a gente passar uma visão geral, né? Ou seja, como é que ficou o colorido, né? Vamos dizer assim, dos resultados, né? Então, vocês podem ver pelo colorido, né? Que tem uma tendência maior, aí até usando o mesmo termo, mas tem uma tendência maior para o vermelho aí da prioridade muito alta, a alta, né? Então, ou seja, os principais aí que vocês colocaram, né? De uma forma geral, eu vi 3 aí só moderada, né? Não sei se são só esses mesmos, mas foram 3 aí com resultados moderados, né? Então, mais aí tanto na questão do monitoramento quanto para capacitação, né? Então, e o restante entre alta e muito alta, né? Então, bom, vamos lá. Primeiro, então, Miguel, acho que esse geral, né, a gente viu essa tendência maior para o alto e muito alto. Aí eu te peço esse filtro, exatamente que você já está fazendo aí, né, para a gente ver primeiro o moderado, né, quais seriam as 3 aí, né, que a gente viu como moderado, né. Então essas 3, né, foram, como eu tinha colocado, né, nessa linha do monitoramento, né, capacitação e educação. Né? Então, ou seja, a questão da deficiência no monitoramento aí voltado às águas subterrâneas, né? O pessoal, vocês entenderam, né, que é algo que não seria tão prioritário atacar nesse momento, né? Alguma coisa relacionada, né, a esse monitoramento, e a questão da capacidade de educação ambiental, né? Ou seja, de acordo com os critérios e com a análise de vocês, né, não seriam problemas aí tão graves, né, a ponto de tão graves e com tendência de piora, né, que afetem os recursos hídricos de uma forma que devam ser atacados nesse momento, né? Então, 2 relacionados a esse tema. Aí a gente passa para os de prioridade aí alta, né, que seriam os seguintes, né? Então, daqueles 19 problemas, né, quantos que ficaram no alto aí? Foram 7? Isso, Léo, foram 7. 7 mesmo, né? Pelo que eu vi passando aí. Isso. Né? Então foram 7 no alta, né? Então dos 19 nós temos 3, 7, então 8. Desculpa, são 6. Isso. É porque eu vi passando rápido aí. Eu selecionei agora a contagem que deu certinho, 6. Beleza. Então, ou seja, 4, né, dentro da primeira temática aí dos instrumentos de gestão, né, os problemas aí, o primeiro, né, tô vendo aí relacionado aí ao balanço hídrico crítico, né, então esse foi um ponto aí colocado aí por vocês aí, que entrou nesse alta, ausência de dados aí de fiscalização, né, também entrou nessa prioridade alta, as bases de dados não homogeneizadas sobre demandas, disponibilidades e balanços, né, esse no fundo é um problema, né, que relaciona com
com todos os outros, né, que de alguma forma, apesar dele estar aí como alta, ele acaba sendo um problema que impacta todos os outros, né, já que a base de dados é fundamental para todas as análises, né, todos os estudos que a gente tem, né, isso é fundamental. A questão das metodologias, né, tanto do IGAN, ANA e AGER, né, para o monitoramento da implementação de planos, né, hoje cada um faz de uma forma ou não faz, né, isso é importante aí, e não só fazer esse acompanhamento, né, como que esse acompanhamento seja de uma forma homogeneizada, né, isso ficou claro aí dentro da análise de vocês também, né, como prioritário. A falta de padronização, né, na seleção de áreas para implantação de programas aí de PSA, né, de ações de PSA, né, são ações muito importantes para a bacia, mas que o que a gente percebeu, né, dentro dos problemas é a falta desse monitoramento, né, quais são os resultados efetivamente para a bacia, né, as demandas elevadas nas bacias, né, nesse caso, principalmente aí para essas finalidades de uso, né, irrigação industrial, isso bate muito, então, ou seja, a análise de vocês bateu muito bem essa questão com a questão do balanço hídrico, né, que foi colocado ali em cima, né, então as demandas elevadas são o que influencia o balanço hídrico, então esse critério, essa priorização semelhante entre os dois bateu bastante, né, então, bom, foram esses, né, esses 6 aí que a gente colocou, e agora a gente passa para os outros, então se estão bem, deve ter 10, então, né, para muito alto, né, então, ou seja, acabaram colocando a maior parte, né, mais da metade dos problemas, vocês colocaram aí dentro de uma avaliação aí de muito alta prioridade para atacarem, né, então, dentro dos instrumentos de gestão, né, a falta de regularização dos lançamentos de efluentes, né, isso impacta direto a qualidade das águas, né, e a baixa disponibilidade de recursos financeiros, né, isso influencia diretamente o instrumento cobrança, né, que é onde pode incrementar essa disponibilidade de recursos aí para atacar ações na bacia. A questão dos eventos extremos, tanto de estiagem quanto de cheia, né, algo que ataca bastante a bacia do Doce, né, em todas as suas subbacias, né, isso tem bastante problema, e vocês colocaram, né, como prioridade de alguma forma atacar isso, né, para solucionar esses problemas, né, a questão do monitoramento, né, vocês colocaram aí o de águas superficiais, né, como prioridade muito alta, né, é fundamental a gente ter informações aí de monitoramento para isso, né, para entender qual a condição da bacia, né, dentro da conservação, né, de solo e água, a questão dos sedimentos, né, e a verificação das ações, no monitoramento aí dos resultados das ações, e por fim, né, não, ainda tem mais para baixo aí. A questão em termos de temática, é a última, né, essa do esgotamento sanitário, né, e abastecimento urbano, né, em que a gente tem aí a questão do excesso de cargas poluentes, índice de perdas elevados, né, e a qualidade futura aí de águas aí com problemas, né, então os problemas aí de qualidade de água atual e futura, né, então também foi outro ponto aí também colocado como vocês, ou outros pontos, né, também colocado por vocês como de muito alta prioridade, né, então, bom, é isso, né, eu queria ressaltar, eu acho que dessa questão que a gente colocou, né, lembrando até da fala minha e que o Miguel enfatizou logo depois, né, a questão de ter nivelado muito por cima, né, nesse caso, em termos de problemas, né, óbvio que é a análise de vocês, né, é esse o ponto, né, a análise real, mas é importante a gente ter foco, né, então se a gente ainda vai ter o processo aí até de discussão com os órgãos gestores depois, né, em relação a esses resultados, né, mas esse resultado que vocês colocaram, né, que é fundamental e reflete a
a opinião de vocês aí, ou do comitê em relação a isso, né, ou da Sociedade da Bacia, né, essa questão de ter muita coisa para atacar em termos de ações, né, no plano de ações específico aí, né, para a Bacia do Suaçuí, né. Então, só essa ressalva aí do resultado, que deu muita coisa com prioridade alta a muito alta, né. Então, na verdade, praticamente tudo alto a muito alto, né. Então, acho que esse é o ponto aí do resultado da análise de vocês, né, e será abordado aí dentro do processo aí de priorização das ações agora, né. Então, em função das prioridades e problemas definidos por vocês, né. Então, bom, é isso. Devolvo a palavra aí, Maria Luísa. Obrigada, Léo. Obrigada, Miguel. Pessoal, se todo mundo está de acordo, se vocês têm alguma dúvida, senão a gente parte para o encerramento desta primeira parte da oficina, porque no período da tarde nós vamos retornar discutindo o enquadramento. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Senão podemos seguir. Pode falar, por gentileza, Flávia. E gostaria de fazer alguma observação? Bom. Maria Luísa, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma apresentação do repositório de informações do processo do PIR-12. Perfeito. É importante a gente divulgar essas informações para que as pessoas que estão presentes possam compartilhar com outras que não puderam estar aqui hoje. E também nós estamos com outras formas de participação, que são as consultas públicas online, via formulário e, né, e virtual. Então, ao acessar esses documentos, a gente oportuniza, né, mais uma vez, as pessoas lerem e enviar as contribuições via formulário. O Felipe já está compartilhando aqui para a gente. Só peço um minutinho. Vocês estão conseguindo já visualizar a tela? Sim. Sim, Rani. Então, aqui eu trouxe para vocês um hub, né, que aglomera todos os links referentes ao processo de revisão do PIR-12. Então, ele está ali hospedado no Linktree. É só vocês digitarem no Google, Linktree PIR-12, e vai aparecer aqui essa página. E essa página nos encaminha a outros, né, documentos. Então, para participar dos eventos, né, quem ainda deseja participar das próximas rodadas, pode acessar ali o formulário de inscrição, e ao clicar, você é diretamente redirecionado a esse formulário, e tem ali todas as informações referentes aos próximos eventos. Pode voltar para mim, por favor, Felipe? Um outro espaço de contribuição, né, a gente tem chamado de espaço de contribuição continuada, que é o formulário da consulta pública online. Vocês podem acessar esse formulário e encaminhar as suas contribuições referente aos 2 produtos, que é o plano de ações, que foi o que a gente tratou agora na parte da manhã, onde contém ali, além dos problemas levantados ao longo das etapas de diagnóstico e prognóstico, vocês também têm outros capítulos que dizem respeito a subsídio da gestão. Então, é um documento extenso, vocês podem acessar o formulário e enviar suas contribuições. Desce ali, faz só um teste para a gente mostrar que esse formulário está dividido em 2 segmentos, né, referente ao plano de ações e referente ao enquadramento. E as perguntas, elas são direcionadas a cada um desses instrumentos. Então, a gente tem aqui, em relação ao plano de ações, ao clicar ali naquele link, né, consulte aqui o relatório, vocês são redirecionados diretamente ao repositório
de informações do processo, que está hospedado no site do CBH Doce, e aqui no repositório nós temos todos os documentos que já foram produzidos ao longo desse processo, desde ali das etapas iniciais de planejamento, as informações das reuniões das câmaras técnicas, todos os produtos. Então temos, né, o Flávio apresentou em que etapa nós estamos, então todos os produtos produzidos anteriormente estão aí, o plano de ação, clica no PP05, por favor. O plano de ação, ele está organizado aqui nesse relatório, é um relatório extenso, denso, traz outras informações que vocês também podem... Vamos ver se ele vai abrir. Então, é um documento de 191 páginas e tem ali, né, vai no sumário só para a gente apresentar outros. Então, nós temos aí, né, ele está organizado dessa forma, o processo de construção, que traz esses marcos, né, lógico, do planejamento, a identificação dos problemas, então traz uma síntese do que foi apresentado na listagem de problemas e a análise das ações e o plano em si, com uma proposta ali de programas em cima dos problemas identificados. Vocês também podem acessar esse repositório através do Hub, volta lá no Linktree, por favor. Então, nós temos outras informações aqui, e vocês podem acessar o repositório ali também a partir do Hub. Temos outras informações importantes que dizem respeito ao CBH Doce e as gravações dos eventos participativos. Como o Miguel mencionou, todas as reuniões são gravadas e estão disponibilizadas nas nossas redes sociais. Sobe para mim, por favor. E aí eu já aproveito, peço vocês para seguir as nossas redes sociais. Clica ali no Instagram, por favor. Então, através das nossas redes, vocês conseguem acompanhar, né, mais prontamente tudo que tem sido produzido, as chamadas de todos os eventos, a pauta do dia. Então, temos aí, né, várias informações com uma comunicação mais direta, fácil de ser replicada. Sobe, por favor. E ali também, na nossa bio, a gente tem o link direto para o Linktree, onde vocês podem, né, acessar novamente o Hub com todos os links do processo. Volta, por favor. E temos aqui outra ferramenta extremamente importante, que é o nosso WhatsApp. Vocês podem tirar aí um print, ou acessar diretamente, mandar um oi para a gente lá no WhatsApp, e a gente cadastra vocês na nossa lista de transmissão, onde a gente tem sempre divulgado aí a agenda do dia, os links, né, e demais informações. Eu acho que é isso. Para a porção mineira, volta, por favor, no repositório. Para a porção mineira, a gente tem ainda uma oportunidade a mais de contribuir com a etapa do enquadramento, que são as audiências públicas. Então, lá no repositório, vocês conseguem acessar os relatórios que serão focos de cada uma dessas discussões por bacia fluente. Esses documentos também já estão disponíveis, vocês podem, né, fazer a leitura prévia e já ir para esse momento com um pouco mais de subsídio para contribuir e discutir. Eu acho que é isso que eu queria apresentar para vocês. Qualquer dúvida, manda um oi no WhatsApp, a gente tenta, né, esclarecer. Nós estamos à disposição para, né, outros pontos. É isso, Maria Luísa, obrigada. Nós não... Tá bom, Maria Luísa. Certo. Bom, gente, muito obrigada, Raniele, né? Que bom que você apresentou, acho que de fato é um espaço importante de socialização de informação, de comunicação com vocês, para acompanhar, inclusive, para quem não acompanhou a parte pregressa desse processo. Enfim, né, estamos encerrando esta primeira parte e vamos retomar a nossa atividade às 13h30, com a discussão sobre enquadramento. Quero aqui só fazer o registro da presença do Alan Mota, do IGAN, e dizer, Alan, que a gente te aguarda para o período da tarde e que vai ser muito importante todo mundo voltar aqui, né, neste encontro.
Acho que é isso. Se nós não temos mais nenhum recado, pergunto a vocês se nós podemos encerrar. Aqueles que estão online, pode apenas, se quiser, né, desligar a câmera e o microfone e deixar o seu computador, ou assim, do modo como estamos, ou sair da reunião e reiniciar e retornar às 13h30 pelo mesmo link. É isso, gente? Podemos ir? Perfeito. Então, tá bom. Então, bom almoço, né? Bom intervalo. Bom almoço a todos aí. Bom almoço, gente. Vou parar a gravação, depois a gente retoma. Obrigada, gente. Bom dia.